A paz do Senhor, irmãos, chamo-me Valquíria Samanta, pastora Samanta. Estou aqui para gravar o meu testemunho do livramento de morte que Deus me deu. A pedido do evangelista Marcelo, muito obrigada, Deus abençoe. O irmão Marcelo a partir do Brasil. Vou começar por fazer uma introdução da minha vida, que é para que os irmãos entendam o contexto de como tudo aconteceu. Eu sou a terceira filha da minha mãe, sou a filha caçula. A minha mãe, mãe de 3 filhos, né? Ela começou a fazer os filhos na adolescência, com 15 anos especificamente. E com 20 anos ela já tinha 3 filhos, isso na casa da sua mãe, que é a casa da minha avó. E nós crescemos com a minha avó, debaixo da autoridade da minha avó. A minha mãe estava na nossa casa, cresceu conosco, mas cresceu como se fosse uma irmã. Não tivemos muito contato com o nosso pai. E era um contexto, espiritualmente, um contexto muito pesado na nossa família. Não precisava, na altura, ser muito espiritual para perceber que existia alguma coisa de errado dentro da nossa casa, existia muita batalha espiritual, existia muita perseguição, existia muita treva. Tivemos, assim, algumas experiências sobrenaturais dentro de casa, que eu vou contar mais para frente com os irmãos, para dizer que esse livramento que Deus me deu foi o segundo, né? Eu já em fase adulta, com 12 anos, eu me lembro perfeitamente, mas a minha mãe narra o primeiro episódio de livramento de morte quando eu ainda era bebê. Quando eu nasci, os médicos haviam dito que eu tinha um problema de saúde, que era a célula falciforme, e desde bebê, desde sempre, eu sempre fui uma criança muito doente, muito debilitada a nível de saúde. Então eu tive uma complicação muito grande quando eu tinha mais ou menos uns 2 anos, segundo a minha mãe, e eu já havia sido dada como morta, não é? Os médicos mandaram para casa, naquele contexto, anos 92, em 92 não havia muitas condições, não havia muito o que fazer. Acredito que se fosse hoje seria melhor. Então eu fui mandada para casa naquela altura, a família já convencida da minha morte. Eu nasci numa família católica, muito devota, então nós tínhamos um familiar, uma tia, que decidiu orar por mim e dar o sacramento da Santa Unção. Para quem não sabe, os católicos têm um sacramento, não sei como é que é hoje, porque eu não frequento a igreja católica mais, mas naquela altura, quando um enfermo estivesse já à beira da morte, praticamente a despedir-se da vida, davam um sacramento antes da morte. A minha mãe diz que eu recebi esse sacramento, a Santa Unção, mas depois de um tempo que eu ressurgi, né? Aquela criança que já havia sido dada como morta, sem esperança, pela misericórdia de Deus, eu ressurgi. Não posso dizer do nada, porque foi o livramento do Senhor, foi a mão de Deus. E durante toda a minha vida sempre passei por muitas batalhas na saúde. Eu lembro-me da minha infância, a lembrança que eu tenho da minha infância é passar em hospitais, sempre doente, sempre internada, mas Deus, Ele sempre me guardou, me cuidou. E também havia muitas batalhas espirituais, porque mesmo ainda não conhecendo a Deus, mesmo não tendo comunhão com Deus, eu já tinha uma sensibilidade espiritual, e porque aconteciam coisas estranhas na casa da minha avó, no lugar onde a gente vivia. Não é? Só para os irmãos terem uma noção, houve uma altura que nós não tínhamos lâmpadas em casa, porque as lâmpadas explodiam, era um nível de trevas tão grande que o inimigo ele não queria nenhum tipo de luz, até eletricidade. Mudou-se a instalação elétrica e mesmo assim, lembro-me também de um episódio que nós tínhamos um aquário, aqueles aquários assim redondos de criança, e a minha tia ela foi pegar no aquário e o aquário explodiu na mão dela. Muitas brigas entre família, entre irmãos, contendas, muita dificuldade financeira. E eu tenho uma tia que na altura, ela tinha surtos, né? Naquela altura nós achávamos que eram surtos psicóticos. Ela corria, fugia, andava, mas na verdade eram problemas espirituais. Por muitos e muitos anos nós procuramos a cura, procuramos a libertação, não conhecíamos a palavra na profundeza. A Bíblia diz que conhecereis a verdade vos libertará. Naquela fase não tínhamos esse conhecimento e sempre foi uma luta. Um dos sinais que eu tive, que a minha família teve, que existia algo de diferente em mim, é que quando essa minha tia tivesse esses surtos,
para correr e ir para a rua. A única pessoa que conseguia acalmá-la era eu. E eu era criança, não é? Eu era uma adolescente. Quando eu chegasse perto dela, ela simplesmente parava, quietava-se. E porque eu tinha sonhos proféticos, hoje sei que são sonhos proféticos, os sonhos que eu tinha, eles aconteciam, coisas assim, via coisas. Então, desde cedo, eu própria percebi que existia alguma coisa diferente, a minha família também. Já cheguei a ver espíritos malignos ao vivo atravessar a parede do meu quarto. Então, sempre foi uma luta muito grande. Nós sabemos que quando Deus tem um plano na nossa vida, o inimigo ele se levanta para destruir, para aniquilar, mas Deus é maior na nossa vida. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Todo aquele que é escolhido é guardado pelo Senhor. E foi Deus que me guardou, que me livrou. Passei por muitas situações. Eu passei a memória que eu tenho da minha infância. Eu passei a vida toda a sentir tonturas e fraquezas, mal-estar, sempre magrinha, debilitada, sempre uma criança muito fragilizada. Chegou um tempo que comecei a caminhar para a obesidade. Era uma instabilidade, era um diagnóstico hoje, um diagnóstico no outro dia. E não tinha uma saúde, não gozava de uma boa qualidade de vida. E nessa altura do livramento que eu vou contar agora, eu tinha 12 anos, mais uma vez fiquei doente, desenganada já pelos médicos, já não havia mais solução. De igual modo, mandaram para casa. Eu estava aqui na casa da minha avó, os meus familiares convencidos que eu já havia perdido a vida. Eu lembro-me que eu estava deitada assim, numa cama, virada de barriga para cima, né? E os meus familiares estavam assim ao meu redor, né? Estavam ao meu redor, já chorando. A memória que eu tenho é que eu ouvia um som lá no fundo, muito baixo, de pessoas chorando. Eu não via, não falava, estava praticamente morta. E eu sentia o meu corpo como se estivesse congelado. Eu estava deitada e o meu corpo, eu sentia o corpo muito pesado. A última memória que eu tenho é que eu sentia muito frio, mas um frio como se eu estivesse dentro de uma arca, como se eu estivesse a congelar literalmente. Sentia o meu corpo muito, mas muito pesado, um peso sobrenatural, sem vida, porque a gente sabe quando as pessoas estão mortas, elas ficam pesadas. Então eu tive essa sensação de muito peso, muito frio. E eu ouvia lá no fundo os meus familiares chorando, porque achavam que já não havia mais solução. E foi nesse momento que Deus apareceu para mim, a minha segunda experiência com Deus. Eu ouvi uma voz aqui assim no meu ouvido direito. Deus falando comigo: levanta, filha, ainda não chegou a tua hora. Instantes depois eu me recuperei milagrosamente. Milagrosamente, pela segunda vez, Deus me livrou da morte para a glória de Deus, por causa dos planos que Ele tem na minha vida. E um mês antes disso aconteceu, eu me lembro nitidamente, foi uma experiência sobrenatural. Deus havia me visitado em sonhos. Eu não conhecia Deus ainda, não tinha comunhão, não tinha aliança com Deus. Deus me visitou em sonho e me levou em espírito. Deus me levou para o inferno. Me mostrou detalhadamente como é que é o inferno. E Ele falou comigo na minha linguagem, né? Na minha linguagem infantil de criança. Porque nós três, eu e os meus irmãos, temos diferença apenas de 2 anos. Eu sou a última. O meu irmão do meio, eu e o meu irmão do meio, naquela fase tínhamos muitos conflitos. Lutávamos muito, aquelas brigas de criança, mas com certeza que não agradavam o coração de Deus. E Deus falou comigo naquela linguagem infantil: filha, se tu continuas a lutar com teu irmão, se tu continuas a ser agressiva com teu irmão, tu vais para o inferno. A força que te move a fazer essas coisas é o diabo. Deus falou comigo assim, dessa maneira simples, porque eu era apenas uma criança, uma adolescente, pré-adolescente.
E eu acordei convicta de que Deus havia me visitado, e desde aquele momento eu mudei completamente a minha vida. Deixei de brigar com meu irmão, me tornei mais calma e eu fui caminhando. O diabo, como é muito astuto, por um tempo eu me esqueci que eu era uma escolhida. Por um tempo eu me esqueci que Deus havia me livrado da morte, porque tinha um plano na minha vida. Eu fui para o mundo, desfrutar dos prazeres do mundo, mas mais ou menos com 22 anos eu tive um encontro com Deus e eu decidi começar a buscar a Deus, me converti, comecei a servir a Deus para a glória de Deus. Hoje sou serva de Deus, sou pastora. Começamos agora a erguer uma obra. Por coincidência, a nossa igreja foi inaugurada há 2 semanas, mesmo aqui em Angola, na província de Benguela, na cidade de Lubito. E Deus ele tem cumprido as suas promessas, porque na fase do Covid, creio que foi em 2020 o Covid, naquela fase de muito confinamento, muita consagração, muita oração, Deus havia falado sobre o meu ministério apostólico e muito recentemente se cumpriu. Hoje tudo faz sentido. Hoje eu percebo que o diabo queria ceifar a minha vida por causa das promessas, por causa da obra, por causa do ministério, por causa da porção que Deus reservou para a minha vida. Conforme eu já disse, os planos de Deus eles não podem ser frustrados. Quando nós somos escolhidos, Deus ele preserva a nossa vida. Deus ele nos guarda para que os seus planos sejam cumpridos. Eu queria passar uma palavra muito rapidamente para você que é servo de Deus. E todos nós sabemos que a caminhada é difícil, a porta é estreita, o caminho é apertado, está a passar por lutas, por dificuldades. Seja forte e corajoso, Deus é contigo. Remande que rebo, Deus vai se manifestar na tua vida. Esse vídeo vai trazer uma unção de vida para todo aquele que vê. Não só ressurreição, mas vida em todas as áreas. Remande rebo, Deus vai trazer saúde, vai trazer vida. Tudo aquilo que está seco, ramande que rebo, vai viver. Porque assim conforme o Senhor me reergueu do vale da sombra da morte, das trevas, para fazer a sua vontade, para cumprir o seu propósito, eu declaro nessa manhã, ramande que rebo, os planos de Deus na tua vida vão se cumprir. Não morrerás, mas viverás e contemplarás a glória do Senhor. Você vai testemunhar que Deus é fiel na tua vida. Não desista. Não pare, continue. Deus é fiel. Ele vai ser glorificado na tua vida, na tua casa e na tua família. Ele está trabalhando em teu favor. Eu quero fazer uma oração para que Deus visite todo aquele que está enfermo, que está numa UTI, todo aquele que está desenganado pelo médico, e que a mesma graça que eu recebi, que possam receber no poderoso nome de Jesus. Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, visita toda pessoa que ouve esse vídeo e toda pessoa que se colocou na brecha como intercessor, e derrama, ó Deus, a unção de vida, derrama o teu poder, a tua glória, cura enfermos, Deus, levanta os caídos, liberta os cativos. Aquela pessoa que já foi desenganada pelos médicos, que se encontra numa UTI, visita nessa manhã, sopra, Deus, com teu vento e traga vida e ressuscita, Deus, ressuscita os sonhos que estão mortos, ressuscita os planos que estão mortos, ressuscita o ministério que está morto, levanta os teus servos, levanta os soldados que estão caídos, fortaleça, ó Deus, levanta que todos possam voar como águias, que ninguém fique pelo caminho, aniquila toda morte espiritual, derrama uma unção pesada, e aviva, e renova e fortaleça, para que o teu nome seja glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E eu queria terminar esse testemunho dizendo que aquela casa, que era uma casa chamada de casa assombrada, uma casa pesada, hoje é a casa do Senhor.
Porque essa obra que nós começamos é na parte de cima da casa da minha avó. A minha família foi restaurada. Deus, Ele fez coisas grandiosas. A minha mãe, que cresceu como uma irmã, eu cresci sem afeto da minha mãe. Cresci longe do meu pai, então havia muitos conflitos familiares. Hoje Deus restaurou a nossa relação. Nós somos amigas. Ela está aqui na obra comigo, fazendo a obra, é minha intercessora, me apoia em tudo. Também quero declarar uma palavra sobre todo aquele que tem problemas na família, problemas espirituais de relacionamento, casamento. Deus vai restaurar a tua família. Deus, Ele vai restaurar a tua casa. Remanderebo, conforme fez na minha vida, fará também na tua. Receba no poderoso nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.